Fala pessoal, bom dia. Hoje é dia 19 de julho, terça-feira, começando mais uma reunião matinal. Hoje as bolsas no exterior estão em queda, a gente vai explicar por que isso está acontecendo lá fora. E a gente tem alguns destaques domésticos. Ontem a gente teve entrevista do novo presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, no Roda Viva. A gente também teve destaques do Estadão falando em 120 bi em desestatizações. E a gente tem que falar alguns estímulos para a economia que podem estar para ser anunciados agora em breve. A gente também tem destaques na parte corporativa com Caixa, Banco do Brasil, Rumo e as informações sobre os interesses na compra da Qualicorp. Mas isso depois dos intervalos comerciais. Fica aí um pouquinho. Valeu, pessoal. Começando então no exterior, as bolsas estão em queda, diversos motivos. Começando listando eles, então, a gente teve alguns resultados corporativos na Europa muito abaixo do esperado, isso está puxando para baixo. A gente teve indicadores pior do que o esperado. A gente teve na Alemanha indicador de confiança que não é muito preciso, ele oscila bastante, mas de qualquer forma está influenciando, né, quando está um dia ruim, o mercado acaba acreditando nesses indicadores, pegando um pouco mais a firme, e ele recuou de 19,2 em junho para menos 6,8 em julho, a expectativa era recuar para 8,5, então o indicador de confiança na Alemanha muito abaixo do esperado. A gente também está tendo um pouco da repercussão do golpe, da tentativa de golpe, né, melhor dizendo, na sexta-feira passada na Turquia, isso também impacta negativamente as bolsas. Além de que hoje a gente tem o relatório, o FMI vai se pronunciar e provavelmente ele deve cortar as projeções de crescimento global e de alguns países especificamente. Foi a sinalização da Christine Lagarde na semana passada de que isso ocorreria nessa terça-feira. Então, tudo isso junto acaba se formando uma onda negativa nas bolsas na Europa, os futuros de Nova York. E a maioria das bolsas na Ásia recuaram também. A principal exceção foi no Japão, onde as bolsas por lá estão muito ansiosas com um pacote de estímulos que deve ser anunciado, tanto estímulos fiscais quanto monetários. Então isso está tirando um pouco o foco do contexto global no Japão. Ainda no exterior, um último destaque fica com a inflação no Reino Unido. Hoje foram anunciados tanto o PPI quanto o CPI, então tanto inflação de preço ao produtor quanto ao consumidor. As duas avançaram na comparação mensal, o CPI avançou, as duas avançaram 0,2, melhor dizendo, na comparação mensal. A diferença ficou na comparação com junho de 2015, onde o CPI avançou 0,5% e o PPI recuou 0,4%. Agora, com o Reino Unido saindo da União Europeia, com toda a incerteza que o Brexit está gerando, a Libra do Reino Unido, ela desvalorizou bastante e isso deve se traduzir em uma inflação um pouco mais forte para os próximos meses, então não estranhe se a gente começar a ver uma inflação mais forte pelo Reino Unido. Indo para a parte doméstica agora, a gente teve alguns destaques indo na parte política. O Estadão, ele se pronunciou, tem uma matéria bem extensa falando que as desestatizações, as privatizações, concessões, tudo isso pode chegar a um valor de 120 bilhões, mas diz que ainda é muito incerto, mas isso seriam informações do governo, mas que, por exemplo, as participações acionárias da Eletrobras que eles estariam colocando à venda ainda não estão certos quais seriam colocadas, mas de qualquer forma o Estadão está cravando que o valor seria bem alto. Esse é um ponto que seria em torno de 120 bi. Ontem a gente teve o novo presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, em entrevista no Roda Viva. O principal destaque foi que ele afirmou que votaria a favor da cassação do Eduardo Cunha. Passando agora para os últimos destaques macro domésticos, a gente tem a pauta que o Senado agora a gente vai ter a parada para o recesso parlamentar, e segundo informações dos jornais também, um dos principais pontos que o Senado deve deliberar depois do recesso parlamentar devem ser a volta dos jogos de azar. Então a legalização dos jogos de azar ainda tem alguma resistência, porque, segundo alguns parlamentares, ela estimularia a lavagem de dinheiro, mas outros já estão tentando contornar isso um pouco, dizem que podem atrair cerca de 1 bilhão de investimentos em cassinos, resorts, entre outros, e que eles poderiam pegar a parte desse recurso que seria arrecadado em impostos e investir em saúde, previdência e própria segurança para evitar esquemas como esse.
Por último, na parte doméstica, a gente tem também não só algum jornal, mas diversos falando que devem ser anunciadas algumas medidas de estímulos para a economia, em vista da concessão de 20 bi que eles devem anunciar nos próximos dias. Eles querem fazer o contraponto. Então eles anunciam a concessão com contingenciamento de 20 bi, mas por outro lado eles anunciam algumas medidas para estimular a economia, como a liberação de venda de terras para estrangeiros, também de dívidas ativas da União no mercado, seria a securitização da dívida pública. E por último, a última medida que foi discutida nos jornais hoje foi a implementação do visto eletrônico para turistas estrangeiros, que estimularia ainda mais o turismo brasileiro, facilitaria a concessão de vistos. Bom, vou dar uma pausa aqui na parte macro, passar agora para a Bruna, que vai fazer o painel corporativo, falar de caixa, de rumo. Com você, Bruna. Bom dia, pessoal. Obrigada, Gustavo. Passando aqui, então, para o nosso painel corporativo e começando por Qualicorp. Hoje, no Valor, saiu uma notícia falando que alguns fundos estrangeiros estariam interessados em comprar a Qualicorp e já estariam, inclusive, em conversa com o presidente da companhia, que é o José Seripieri Júnior, e tem 20% da companhia hoje. Entre os fundos interessados, a gente teria o Carlyle, o Fundo Soberano de Singapura, GIC, e o Fundo CVC Capital, que é americano também. O Carlyle e o GIC juntos têm 24% da Redditor hoje, e eles fariam uma oferta conjunta pelas ações da Qualicorp. E o CVC Capital entraria interessado como uma segunda parte aí. E, bom, por fim, vale ressaltar que as ações da Qualicorp nesse ano já subiram em torno de 60%. Bom, passando aqui para Banco do Brasil, então. De acordo com o noticiário de hoje, o banco estaria numa atual revisão de portfólio aí dos investimentos, e entre as possíveis vendas, as possíveis participações que o banco poderia vender, a gente tem aqui o Banco Votorantim e a participação que ele tem no Banco Patagônia, que é um banco argentino. E o que o banco diz hoje é que vai evitar a todo custo injetar capital nesses dois bancos daqui para frente. Passando aqui para a Caixa. A Caixa vai mudar algumas regras de financiamento de imóveis e deve soltar isso na segunda-feira que vem. Elas devem entrar em vigor na segunda-feira que vem. E são regras mais focadas em imóveis de classe média alta. Entre algumas regras aqui que eles vão mudar, eles vão passar a financiar imóveis de até 3 milhões de reais, antes era só 1.500.000. Para unidades que valem mais de 750 mil reais, eles vão passar para 80% a parcela que pode ser financiada pelo SFI, que é o Sistema Financeiro Imobiliário, e antes era 70% essa parcela. E para imóveis usados, eles vão aumentar essa parcela de 60% para 70%. E por fim aqui, passando para a Rumo, o Conselho de Diretores da Rumo aprovou ontem a aquisição de novos 325 vagões, e também aprovou uma opção de compra de mais 325 vagões que pode ser exercida até o dia 1º de dezembro. E além disso, o Conselho também aprovou a contratação de um financiamento com o BNDES de até 97 milhões de reais para a compra desses vagões. Voltando para o Gustavo, então, bom dia, pessoal. Valeu, Bruna. Continuando então, pessoal, última parte agora da nossa reunião matinal, falando do fluxo de ontem, comecinho, então. A gente teve ontem os locais terminando de net vendedores em cerca de 250 milhões de reais. Destaques na compra para Embev, GBR, Estácio e Lojas Americanas. Na venda para BB Seguridade, Vale, Qualicorp e Pão de Açúcar. E nas duas vias para Bradesco, YouTube e YouTube. Os estrangeiros terminaram o dia net compradores em cerca de 12 milhões. Destaque na compra dos estrangeiros foi para Qualicorp, Ambev e BB Seguridade. Na venda para Embraer e nas duas vias para Petrobras. Petro 4. Comentários da mesa BTC. Os destaques deles foram CPFL, TIM, Klabin, Taesa, Vivo, Petro 4, Vale 5, Itaú, Bradesco, BBAS, GGBR e Pomo. Pessoal, então encerrando a nossa reunião matinal. Amanhã no mesmo horário a gente está aqui no Infomani. Espero que tenha ajudado bastante. Espero que tenha um bom dia. A gente está aqui então amanhã no mesmo horário, pessoal. Até lá!